Bom dia. Bom dia, meus amados, tudo bem? Nós, como já temos programado, então, vamos começar novamente a nossa live de escola dominical, visto ainda que a situação continua, precisamos ficar ainda em isolamento social, não podemos estar ainda juntos como igreja, com os nossos amigos, com os nossos familiares, mas se tem algo que nós precisamos ainda da palavra de Deus, da bênção do Senhor, da ajuda do Senhor. E eu quero agradecer a todos que estão conosco nessa manhã, durante esse tempo, para novamente estudarmos a palavra de Deus, compartilharmos da palavra do nosso Senhor. Nós vamos esperar ainda algumas pessoas que provavelmente estão agora entrando no nosso Facebook para participarem junto conosco nessa manhã do estudo da palavra de Deus. Eu quero agradecer a todos que estão conosco nessa manhã. Obrigado pela presença e nós esperamos que a palavra do Senhor possa ser uma bênção na vida de vocês, ser uma bênção para nós como igreja, e que o Senhor possa estar realmente falando aos vossos corações. Nosso estudo ainda vai continuar no Evangelho de João. Nós temos considerado como o Senhor Jesus Cristo ele está aproveitando, investindo as suas últimas horas de vida, ensinando os seus discípulos. E é isso que nós temos estudado. E oramos para que, assim como aquelas palavras foram consoladoras, foram abençoadoras para os discípulos naquela ocasião, que também sejam para nós hoje. Bênção para a nossa vida, ensino para a nossa vida, graça e favor para nós. Nós vamos iniciar, já são 9h30, um pouquinho depois das 9h30 já, nós vamos iniciar então o nosso estudo. Nós vamos orar em primeiro lugar e depois nós vamos estudar durante alguns minutos a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós chegamos na Tua presença, ó Pai amado, nesta manhã. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que o Senhor tem nos dado, desde a última oportunidade que nós estivemos aqui. Obrigado porque o Senhor nos mantém, nos sustém, nos guarda, nos protege, ó Pai amado. E embora os dias são dias maus, difíceis, ó Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome, porque Tua misericórdia tem se renovado ao nosso favor todos os dias. E o Senhor tem sido tão próximo a cada um de nós. Pai glorioso, Pai bendito, que nessa manhã o Senhor esteja trazendo graça e misericórdia sobre a vida de cada um de nós, ó Senhor, porque nós tanto precisamos de Ti, ó Pai. Como nós necessitamos do Senhor, da bênção do Senhor, da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor, da salvação do Senhor. E, ó Pai glorioso, que o Senhor possa conceder a cada um, mesmo nas suas casas, mas que tenha o desejo de acompanhar o estudo da Tua palavra, que o Senhor possa abençoá-los, ó Senhor. Pai glorioso, Pai amado, oramos para que o Senhor abra o nosso coração e oramos para que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã. Que as palavras do Senhor Jesus Cristo possam ser vida, força, energia para cada um de nós. E que nós estejamos dispostos, ó Pai, a assimilar as verdades que a Tua palavra nos ensina e a vivê-las, Senhor. Obrigado, ó Pai, novamente por esse dia e abençoe-nos. É a nossa oração, em o nome do Teu Filho, nosso bem-amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 14, novamente, e nós vamos hoje terminar esse capítulo. Nós vamos ler a partir do versículo 28. João, capítulo 14, versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: Ouviste o que eu vos disse, eu vou
e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Verso 29, disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Essa é a forma como o nosso amado Salvador ele vai terminar aquele discurso no cenáculo, pelo menos naquele lugar onde eles estavam. Como vocês podem ter observado no final do versículo 31, o Senhor Jesus Cristo ele vai sair daquele local do cenáculo, embora ele vai continuar ensinando os seus discípulos. Mas naquele lugar, no cenáculo, ele vai continuar trazendo ensinos. Este é o último ensino que ele traz ali, sentado junto com seus discípulos à mesa. E nós já vimos, e eu coloquei alguns vídeos, tanto aqui na minha página do Facebook, tem um vídeo no canal novo que nós abrimos, Casa de Oração Constituição, relembrando algumas coisas a respeito daquilo que o Senhor Jesus Cristo tem ensinado. Então eu não vou ocupar muito tempo relembrando, mas o que nós temos aqui nesse capítulo 14 é o Senhor Jesus Cristo trazendo ricas promessas para os seus discípulos. Promessas maravilhosas, promessas grandiosas. E ele começa esse capítulo 14 trazendo a promessa do céu, que ele iria preparar um lugar para os seus, que ele iria, mas ele voltaria para junto dos seus. Ele traz as promessas do poder, da intimidade com ele. Ele traz o poder, ele vai trazer a promessa da provisão, aquilo que eles pedissem em nome dele eles receberiam, segundo a vontade de Deus. Ele também traz a promessa do Espírito Santo. Ele partiria, mas ele enviaria um outro Consolador para estar para sempre com os discípulos. Era algo precioso demais. Na última oportunidade, no domingo passado, nós estudamos o versículo 27, quando ele também traz outra grandiosíssima promessa. Ele vai prometer a sua paz. A sua paz. É impressionante, meus amados, como o nosso amado Salvador Jesus Cristo, naqueles momentos de crise, ele busca consolar os seus discípulos, e o que nós encontramos ali, ele trazendo a sua paz. Ele era a fonte da paz. A natureza da paz que ele iria trazer não era semelhante àquela paz que o mundo traz, mas é a paz de um relacionamento correto com o Senhor. É a paz de um coração, de um espírito que tem os seus pecados perdoados, que apesar das circunstâncias, ele tem paz em Deus. E hoje, nós gostaríamos de olhar para o restante desse capítulo 14. Meus amados, eu gostaria que você prestasse atenção como o Senhor Jesus Cristo, ele termina esse capítulo 14 do Evangelho de João. Ele vai trazer, meus amados, uma perspectiva, como ele via, como ele entendia a cruz, a sua missão, o seu propósito de vir a este mundo. E o nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aqui então vai trazer exatamente isso. Qual era a visão que ele tinha da sua obra? Qual era a visão que ele tinha da sua missão de vir a esse mundo e sofrer, padecer sobre a cruz, para trazer perdão de pecados, para trazer a reconciliação de Deus, para ser a propiciação em nosso lugar. E é exatamente isso que nós vamos considerar nesses versículos que nós acabamos de ler nessa manhã. Qual é a perspectiva de Cristo a respeito da sua cruz? Tem um detalhe muito importante. Se você ler a partir do capítulo 12, capítulo 13 do Evangelho de João, nessa última semana de vida do Senhor Jesus Cristo, desde a sua entrada triunfal em Jerusalém, no domingo anterior à Páscoa, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo com um grande desejo e uma grande saudade. Ele queria voltar para o Pai. Ele queria voltar para o Pai.
Era o desejo dele voltar para o céu. Era o desejo do nosso amado Salvador Jesus Cristo estar junto com o seu Pai. Mas os discípulos não conseguiam compreender isso. Eles estavam se sentindo abandonados, extremamente tristes, preocupados, porque o nosso amado Salvador Jesus Cristo, nessa mesma noite, havia dito algumas vezes: eu vou para o Pai, eu vou partir. E os discípulos, eles não compreendiam o que isso significava. Eles simplesmente estavam olhando: olha, vamos ser deixados pelo Mestre. O Mestre vai nos deixar, o Mestre vai partir, o Mestre vai embora. Eles não conseguiam compreender que aqueles que eles criam ser o Messias, o Cristo, o ungido, o enviado de Deus, eles imaginavam, eles entendiam que esse Cristo haveria de vir a esse mundo, em primeiro lugar, para estabelecer um reino, para livrar Israel, para livrar os judeus dos jugos, dos impérios, naquela ocasião histórica do Império Romano que dominava toda aquela região. Eles imaginavam um Messias vitorioso, um rei que viria para conquistar. Mas o que nós encontramos aqui, meus amados irmãos, é o Senhor Jesus Cristo mostrando para eles e querendo ensinar a eles: olha, não é assim que vai acontecer primeiro. A necessidade que, em primeiro lugar, o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja morto e ao terceiro dia ressuscite. Quantas vezes ele havia dito isso, previsto isso, profetizado a respeito dessas verdades aos seus discípulos, mas eles não entendiam, eles não conseguiam compreender isso. E o que nós encontramos aqui é exatamente homens que ainda não tinham compreensão das verdades espirituais, do que significava a vinda do nosso amado Salvador e o objetivo, o propósito pelo qual ele veio a esse mundo. Por isso os discípulos estavam mais preocupados consigo mesmo. E o que nós encontramos aqui, meus amados irmãos, é que esses homens, eles estavam simplesmente pensando o que vai ser de nós. Eles não estavam pensando o que vai ser de Cristo. Eles olhavam toda aquela circunstância, o ensino do nosso amado Salvador Jesus Cristo, somente o que seria deles, e não o que seria do Senhor Jesus Cristo. Conseguem entender isso? E o nosso amado Salvador tinha que agora mudar, ensinar, trazer a visão dele a respeito daquela ocasião, da sua crucificação, da sua morte. Ele precisava que os discípulos compreendessem a sua perspectiva, a perspectiva de Deus a respeito da sua missão. E não somente estarem pensando em si mesmo: olha, o Mestre vai nos deixar, o Mestre vai embora, o que vai ser de nós? E agora o nosso amado Salvador Jesus Cristo quer ensiná-los, trazer a eles a sua própria perspectiva da cruz. E é impressionante, meus amados irmãos, como o nosso amado Salvador, ele enxergava a sua obra, enxergava a sua missão. Ele disse aos seus discípulos: olha, se vocês me amam, vocês desejariam, vocês gostariam que eu fosse para o meu Pai. Claro que os discípulos amavam o Senhor Jesus Cristo. Só que o amor deles era um amor imaturo. Não era um amor desenvolvido. Era um amor que precisava crescer, amadurecer. Muitas vezes era um amor sem sabedoria, sem inteligência e talvez sem o ingrediente principal do amor, a abnegação. Eles não estavam dispostos a deixar o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Eles não entendiam o que essa volta do Senhor Jesus Cristo para o céu significava para ele mesmo, para o Senhor Jesus. Eles não conseguiam compreender isso. E quando nós olhamos aí para o versículo 28, o Senhor Jesus Cristo, ele começa a dizer e a ensinar os seus discípulos: ouviste o que eu vos disse, eu vou e volto para junto de vós. O que significa esta expressão, eu vou e volto para junto de vós? Pelo menos há 3 ideias que nós poderíamos trazer dessa expressão. Uma ideia real que iria acontecer próximo deles, algo que ainda seria futuro
e algo que estaria relacionado ainda mais para o futuro. 3 aspectos. Primeiro aspecto, quando ele diz eu vou e volto para o Pai, pode ser uma referência à sua, aliás, eu vou e volto para vós, pode ser uma referência à sua ressurreição em primeiro lugar. Porque o nosso amado Salvador iria ser morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E quando você continua a ler os evangelhos, você vai descobrir que ele retorna e volta a estar junto com os seus discípulos, pelo menos durante 40 dias, após a sua ressurreição. Então pode ser a isso que o nosso amado Salvador está fazendo referência aqui. Eu vou e volto para vós. Mas também nós estudamos nesse capítulo que o Senhor Jesus Cristo ele disse que ele enviaria um outro Consolador. Ele diz aqui que ele e o Pai viríamos e habitaríamos nele, aqueles que creem nele. E talvez também esse vou e volto para vós, nós podemos fazer uma referência ao retorno, à vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Quando o Senhor Jesus Cristo vem habitar os seus discípulos na pessoa do Espírito Santo. Talvez pode ser a isso que o nosso amado Salvador está se referindo. Mas esse capítulo 14 também, tomando o contexto dele, essa referência eu vou e volto para vós, também pode ser uma referência ao retorno do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja no arrebatamento. Porque ele havia dito no início desse capítulo 14, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, eu vou e volto para vós. Tinha uma aplicação próxima dos discípulos, talvez a sua ressurreição. Depois poderia ser uma aplicação à vinda do Espírito Santo, em Atos capítulo 2. E ainda um aspecto escatológico futuro. Pode ser o nosso amado Salvador Jesus Cristo também falando a nós hoje. Eu vou, mas eu volto para vós. A respeito da promessa do seu retorno para vir buscar a sua igreja. Então, é isso que nós podemos considerar das palavras do nosso amado Salvador Jesus Cristo aqui. Agora, eu gostaria de considerar, durante alguns minutos somente, 4 ensinamentos do Senhor Jesus Cristo aqui nesses versículos. 4 ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. 4 lições, 4 aspectos que o Senhor Jesus Cristo queria ensinar, trazer aos seus discípulos, a perspectiva que ele tinha da sua própria cruz. O primeiro aspecto que eu gostaria de estudar com os amados nessa manhã, o primeiro ensinamento que o Senhor Jesus Cristo queria que os discípulos entendessem sobre a cruz, sobre a sua missão, sobre a sua obra, é que a sua pessoa seria glorificada pela sua obra, pela sua cruz, pelo seu propósito de vir a esse mundo salvar os pecadores. Olha aí no versículo 28. Ouvistes o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Notem essa expressão que o Senhor Jesus Cristo diz, eu vou para o Pai. Interessante que os discípulos naquele dia estavam muito tristes, preocupados, perturbados pela partida do Senhor Jesus Cristo. Agora notem o que o Senhor Jesus Cristo achava, considerava, qual era a perspectiva de Cristo, da cruz e do seu retorno para o Pai. Ele disse, olha, se vocês me amassem, vocês estariam alegres, regozijando. Notem a perspectiva do Senhor Jesus Cristo a respeito do seu retorno para o Pai, da sua morte, da sua missão sendo realizada, sendo consumada. Embora a cruz demanda sofrimento, demanda morte, sacrifício, seria algo penoso, algo difícil para o nosso amado Salvador. Mas o que o nosso Senhor queria que os seus discípulos compreendessem era o quê? É que eles deveriam estar alegres.
Eles deveriam estar alegres. Meus amados, não nos esqueçamos do contexto aqui. O Senhor Jesus Cristo estava a poucas horas de ser traído, preso e na manhã do dia seguinte julgado e crucificado. Mas ele está ensinando os seus discípulos, olha, no versículo anterior, 27, eu vou deixar vocês a paz, a minha paz eu dou a vocês. E agora no versículo 28 ele está dizendo o seguinte, olha, se vocês me amassem, se vocês me conhecessem, se vocês compreendessem a obra que eu vim realizar, vocês estariam alegres, vocês estariam se regozijando, porque eu vou para o Pai. Meus amados, conseguem ver o paradoxo, a forma totalmente diferente de enxergar aquela situação que o nosso Senhor Jesus Cristo tinha? Vocês deveriam estar alegres. Por que os discípulos deveriam estar alegres? Havia, como disse, um desejo grande no coração do Senhor Jesus Cristo de voltar para o Pai. Olha comigo o capítulo 17, aqui mesmo do Evangelho de João, no versículo 1. Diz assim, naquela oração que o Senhor Jesus Cristo faz ao Pai, no final desses discursos. E no capítulo 17, então, ele vai orar ao Pai. É chamado a oração sacerdotal, intercessória do Senhor Jesus Cristo. E ele ora da seguinte forma, capítulo 17, versículo 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. O que o Senhor Jesus Cristo estava esperando? Qual era o desejo do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo? Ele seria glorificado. Ele seria glorificado. Olha o versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O que significava o retorno do Senhor Jesus Cristo para o céu? O que significava o retorno do Senhor Jesus Cristo para o Pai? Significava que ele seria glorificado, honrado, dignificado. Ele teria novamente a glória e a honra que ele deixou para vir a esse mundo. A majestade, a glória da qual ele se esvaziou. Ele agora desejava voltar junto ao Pai, para ser revestido novamente da sua glória, da sua honra. Era isso, e é exatamente isso que o nosso amado Salvador esperava, desejava. E era isso que os discípulos deveriam entender. Olha, está acabando. Os dias da humilhação do Senhor Jesus Cristo estavam acabando. Não se esqueçam disso, irmãos e amigos. Jesus Cristo, o nosso Salvador, veio a este mundo como homem, mas ele não deixou de ser Deus. Ele veio a este mundo como humilhação. Ele sujeitou as limitações, ele sendo Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Agora nós encontramos Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, feito homem, cheio de limitações. Cheio de limitações. Era um tempo, não imaginem, não pensem, meus amados, que esse tempo do Senhor Jesus Cristo era um tempo de humilhação, porque ele se esvaziou da sua glória. Depois você pode ler Filipenses capítulo 2, quando o apóstolo Paulo vai exatamente falar disso. Que o nosso amado Salvador, ele se esvaziou a si mesmo, ele não julgou como usurpação, ele não se agarrou à ideia de ser Deus, mas ele a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, tomando a forma de homem. Mas é impressionante, meus amados, de que por causa disso ele seria mais glorificado.
Por causa disso, Deus iria glorificá-lo. E era o desejo dele retornar para o Pai para ser glorificado. Agora, é interessante, meus amados, que esse era um aspecto. A cruz era necessária, mas a cruz era o que levaria o nosso amado Salvador Jesus Cristo de volta ao céu. Era o que levaria o nosso amado Salvador Jesus Cristo a ser glorificado com a glória que ele tinha lá no céu junto com o Pai, antes que houvesse mundo, antes que tudo fosse criado. E era exatamente isso que o nosso amado Salvador desejava. Era estar junto com o seu Pai. Em outras palavras, o que os discípulos deveriam, ou o motivo pelo qual os discípulos deveriam estar alegres, mesmo naquela ocasião de tristeza, de seus corações entristecidos por causa da partida do Senhor Jesus Cristo. Mas eles deveriam estar alegres porque eles deveriam entender que a humilhação do Salvador estava terminando. Faltava somente a cruz. E depois disso ele seria glorificado. Por isso eles deveriam estar alegres. Mas tem uma expressão que aparece ainda nesse versículo 28 que demanda um pouco da nossa atenção também. Ele termina dizendo o seguinte: alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. E essa última expressão do versículo 28 aí, o Pai é maior do que eu. É uma expressão que a gente precisa entendê-la plenamente. O que significa isso? Significa que o Senhor Jesus Cristo não é Deus? Significa que o Senhor Jesus Cristo é menor do que o Pai? Ou é inferior ao Pai? Ou está em uma posição abaixo do Pai? Claro que não. Claro que não. Nós lemos as Escrituras e várias vezes aqui mesmo no Evangelho de João, o nosso amado Salvador Jesus Cristo, ele diz: eu e o Pai somos um. Dá uma olhada no capítulo 10 de João, versículo 30. Nesse mesmo capítulo 14, verso 9 e verso 10, o que o Senhor Jesus Cristo disse? Quando Filipe fez aquela pergunta ao Senhor Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. O que o Senhor Jesus Cristo respondeu ao discípulo Filipe? Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e você me faz essa pergunta: mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Cristo e o Pai, o Deus Pai, o Deus Filho, Deus Espírito Santo, todos fazem parte da Trindade Divina, do Deus Triuno. Todos têm os mesmos atributos, a mesma glória, a mesma majestade. Mas quando o Senhor Jesus Cristo diz que o Pai é maior do que eu, ele está fazendo uma referência, sem dúvida nenhuma, à sua encarnação. Porque durante esse tempo que ele esteve aqui nesse mundo, ele se colocou em sujeição ao Pai. Ele foi obediente. Ele foi feito por um pouco de tempo menor do que os anjos, segundo a profecia. Por isso ele podia ensinar e dizer aos seus discípulos: o Pai é maior do que eu. Porque ele se colocava como um servo obediente, como o filho amado, que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, quando nós olhamos essa expressão, o Pai é maior do que eu, não está falando que Cristo em alguma circunstância, em algum aspecto é menor do que Deus, no que diz respeito à sua divindade, não. Mas nos seus tempos aqui nesse mundo, na sua encarnação, ele assumiu, ele foi submisso, ele foi obediente ao Pai. E quantas vezes aqui nesse Evangelho de João, nós encontramos o nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, dizendo: olha, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu falo daquilo que o meu Pai colocou na minha boca para dizer. E dessa forma que nós precisamos entender esse texto. Agora, o segundo aspecto, como
porque o Senhor Jesus Cristo ele quer trazer a sua perspectiva a respeito da cruz aqui. Nós encontramos aí no versículo 29 do capítulo 14 do Evangelho de João. Ele diz o seguinte: disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Vós creiais. O Senhor Jesus Cristo aqui, ele ensina e ele quer mostrar aos seus discípulos. Ele queria deixar, vou usar a expressão documentado, a verdade. Queria deixar explicitado a sua verdade. Aquilo que ele profetizou, aquilo que ele disse a respeito de si mesmo, da sua obra, de como as coisas iriam a acontecer. Ele anteviu, ele predisse isso aos seus discípulos, para que eles pudessem compreender e que essas verdades pudessem ficar gravadas na mente e no coração dos seus discípulos. E é impressionante, várias vezes aqui nesse evangelho nós encontramos isso. O desejo que o Senhor Jesus Cristo tinha de que seus discípulos gravassem essas verdades. Aquilo que ele disse, aquilo que ele afirmou que iria acontecer com ele. Você veria lá na frente para os seus discípulos, depois que ele tivesse partido, como fortalecimento, como encorajamento, como testemunho de que aquilo que o nosso amado Salvador Jesus Cristo anteviu, de fato se cumpriu, era real, era verdadeiro, e que eles poderiam confiar plenamente nesse Salvador. E várias vezes aqui no Evangelho de João nós encontramos isso. Por exemplo, se você abrir o capítulo 2, depois que o Senhor Jesus Cristo ele entra no templo e ele expulsa aquelas pessoas que estavam ali comerciando, vendendo, transformando aquele lugar, que seria um lugar de adoração, um lugar de que as pessoas estariam para cultuar o Senhor, transformaram aquilo num comércio. E é interessante que o nosso amado Salvador Jesus Cristo, usando aquele templo como uma metáfora de si mesmo, do seu próprio corpo, ele podia ensinar os seus discípulos. Olha o versículo 18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Ou seja, que autoridade você tem para fazer isso, para falar, para expulsar, para entrar aqui no templo e fazer essas coisas? Verso 19, Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Agora notem o comentário e a explicação, o parêntese que João faz sobre isso. Verso 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos do que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Notem esse versículo. Nosso amado Salvador havia dito, havia profetizado a respeito lá, bem no início do seu ministério, da sua morte, da sua crucificação, bem como também da sua ressurreição. Mas os discípulos não entendiam essas coisas. Os discípulos não compreenderam essas afirmações do Senhor Jesus. E o que nós encontramos aqui, e o comentário de um desses discípulos, de João, era que depois que essas coisas aconteceram, depois que tudo se cumpriu exatamente conforme a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, o que aconteceu com os discípulos? Lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto. E aconteceu 2 coisas. Creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Era real. Era palpável. Era verdadeiro. E quando nós voltamos aqui para o capítulo 14 de João, e o Senhor Jesus Cristo diz, no versículo 29, disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais.
O Senhor Jesus Cristo queria que aqueles homens entendessem, compreendessem e tivessem a fé deles acrescida, fortificada, encorajada, quando essas coisas acontecessem. Então a cruz do Senhor Jesus Cristo seria uma forma, uma maneira pelo qual a fé dos discípulos iria crescer. Como? Porque ele havia dito que viria acontecer. Ele havia afirmado várias e várias vezes qual seria o seu propósito. Qual era o propósito da sua vinda. E quando essas coisas acontecessem, e quando os discípulos olhassem, a fé deles deveria ser acrescida, porque de fato aconteceu exatamente como nosso amado Salvador anteviu. Tudo o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse, de fato ocorreu com precisão, com exatidão. O terceiro aspecto que nós gostaríamos de ver, como o Senhor Jesus Cristo, ele enxergava a sua cruz, nós encontramos agora no versículo 30. Diz o seguinte: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Na perspectiva do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a sua cruz, e o terceiro aspecto que ele gostaria que seus discípulos entendessem sobre a sua cruz, é que seu inimigo seria derrotado. Seu inimigo seria derrotado. Satanás, naquele momento, meus amados irmãos, naquelas últimas horas, antes do Senhor Jesus Cristo ser traído, preso e no dia seguinte julgado e crucificado, não tenha dúvida que Satanás estava agindo muito nos bastidores. Nós estudamos no capítulo 13 que Satanás ele entrou em Judas. Satanás já estava rondando os discípulos. Satanás já tinha planejava destruir o Senhor Jesus Cristo. Satanás ele já estava sempre ao redor do Senhor Jesus Cristo, buscando uma forma, buscando um meio de desacreditá-lo, de desqualificá-lo como Salvador. Não há dúvida disso. E naquela hora, de uma forma muito, muito grande, a influência de Satanás era vista naquela noite. O próprio Senhor Jesus Cristo, no final daquela noite, no momento da sua traição e antes de ser preso, ele diz o seguinte em Lucas capítulo 22, versículo 53. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. O Senhor Jesus Cristo compreendia claramente que as engrenagens estavam sendo movimentadas por Satanás. Que ele estava usando aqueles homens ímpios para o prenderem e posteriormente para o matarem. Era a vossa hora, a hora dos homens ímpios e o poder das trevas. Satanás ele sempre se opôs ao Senhor Jesus Cristo, como ele sempre se opôs a Deus. Desde o nascimento do Senhor Jesus Cristo, Satanás buscou destruí-lo. E há uma referência muito interessante a isso em Apocalipse, capítulo 12. Quando nós temos a profecia a respeito de coisas futuras, e nós estudamos isso com os irmãos lá no bairro Abadia, estamos estudando o livro de Apocalipse com eles, e talvez algum deles que estejam nos assistindo se lembre.
E aqui nesse capítulo 12 nós temos alguns personagens muito importantes. Nós temos a mulher, que é Israel. Nós temos o dragão, que é Satanás. Nós temos o filho da mulher, que é o Senhor Jesus Cristo. E é interessante, no versículo 4, nós lemos o seguinte: e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Aqui nós temos, embora esse capítulo 12, na sua grande maioria, é futuro, mas ele retorna a algumas coisas do passado. E aqui nós temos uma referência. Quando Satanás queria impedir o nascimento do Senhor Jesus Cristo, ou pelo menos tentar destruí-lo enquanto ele ainda era criança, ele fez isso de forma concreta na figura de Herodes. Lembram-se da história? Quando aqueles magos vieram do Oriente buscando o rei dos judeus, e eles passam por Herodes, que era o rei de Israel, e ele diz: olha, onde está o recém-nascido rei dos judeus? E aquilo trouxe um grande espanto, porque Herodes não queria saber de outro rei. E o que nós encontramos ali é que, olha, quando vocês o encontrarem, disse Herodes, voltem aqui para que eu também vá adorá-lo. Aqueles homens saem, encontram o Senhor Jesus Cristo, adoram o Senhor Jesus Cristo, presenteiam o Senhor Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus que Deus em sonho os avisa para que voltem por outro caminho. E depois que Herodes viu a respeito que eles haviam ido embora, e Herodes então ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo na região de Belém. Era Satanás agindo. E aqui nós temos uma referência a isso, que o dragão, ele abriu a sua boca buscando devorar a criança que nasceria da mulher. Ou seja, o descendente da mulher era o Senhor Jesus Cristo. Mas no início do seu ministério, Lucas capítulo 4, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo sendo tentado por Satanás. E o que nós encontramos ali, meus amados, é que Satanás, depois que Cristo vence aquela tentação, diz a palavra de Deus que Satanás o deixou até momento oportuno. Até momento oportuno. Quantos foram os embates do Senhor Jesus Cristo contra as hostes do diabo, seus demônios? Quantos foram os momentos em que o Senhor Jesus Cristo expulsou demônios? Sempre houve um embate entre o Senhor Jesus Cristo e Satanás. E a cruz, meus amados, seria o cumprimento daquela profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando diz que a serpente lhe feriria o calcanhar. E na cruz, Satanás feriu o calcanhar do Senhor Jesus Cristo. Só que a profecia diz: e tu lhe esmagarás a cabeça. E o que nós encontramos na cruz, meus amados, Cristo foi ferido, mas Satanás foi esmagado, destruído. Destruído. Lembram com João mesmo, na sua primeira carta, no capítulo 3, e no versículo 8, ele diz a respeito do Senhor Jesus Cristo, daquele que veio para fazer o quê? Destruir as obras de quem? As obras de Satanás, do diabo. A cruz, na perspectiva do Senhor Jesus Cristo, era a derrota do seu inimigo. A derrota de Satanás. E é exatamente isso que nós encontramos. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. E ele nada tem em mim. Essa última expressão desse versículo me chama muita atenção. Sabe o que significa isso? Ele nada tem em mim. Significa que não havia em Cristo nenhuma possibilidade, nenhuma brecha onde Satanás poderia ter vantagem. Porque ele é santo.
puro, imaculado. E mesmo Satanás se opondo desde o nascimento do Senhor Jesus Cristo até o final do seu ministério, até mesmo nessas horas da crucificação, eram hora das trevas. Ele não tinha nada em mim, disse o Senhor Jesus Cristo, ou seja, não havia brecha. Ele é perfeito. Satanás nunca poderia ter vantagem a respeito do nosso amado Salvador. E na cruz, o Senhor Jesus Cristo derrotou aquele que tem o poder da morte. E louvado seja o Senhor por isso. E o quarto aspecto para nós terminarmos é o versículo 31 aí do capítulo 14. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e faço como o Pai me ordenou. Esse é o quarto aspecto, a perspectiva que o Senhor Jesus Cristo tinha da cruz. Na cruz ele demonstraria o seu amor. Demonstraria o seu amor. Irmãos, esse versículo me chamou a atenção porque é a única vez nos evangelhos em que você vai encontrar o Senhor Jesus Cristo dizendo que ama o Pai. Depois você pode procurar. Eu amo o Pai. Você vai encontrar várias expressões nos evangelhos a respeito do relacionamento de Cristo com o Pai, mas aqui é a única vez que ele diz claramente eu amo o Pai. Não que ele não amasse, não, mas é a forma como ele coloca aqui, nesse exato momento, eu amo o Pai. E ele exatamente diz isso, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Ou seja, a cruz, na perspectiva do nosso amado Salvador Jesus Cristo, era a forma como ele teria de mostrar, de demonstrar, de explicitar, de uma forma completa, plena, o amor que ele tinha para o Pai. Isso parece estranho, não é? Mas deixe lembrá-los. Amor na Bíblia nunca é um sentimento. Amor na Bíblia é ação. E se demonstra através de ações. E o que o nosso amado Salvador está dizendo aqui, olha, porque eu amo o Pai, eu sou obediente ao Pai. E complementando, usando as palavras do apóstolo Paulo, obediente até a morte, e morte de cruz. Procedo assim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Não há demonstração maior de amor quando alguém é obediente. Não há um exemplo maior como o do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, do amor que ele tinha para o Pai, sendo obediente, fazendo-se sacrifício para satisfazer a justiça e a santidade do Pai, para honrar o Pai, para glorificar o Pai pela obra que ele viria a fazer, para deixar que Deus continue sendo justo, mas ao mesmo tempo justificador. E é por isso que o nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ele quer que os seus discípulos comecem a compreendam, olha, a cruz é a forma como o meu amor para o Pai será demonstrado. Porque na cruz ele iria satisfazer a vontade do Pai, o desejo do Pai, sendo obediente. Lembram de que naquela mesma noite, algum tempo depois dessas palavras,
Ele vai chegar no jardim do Getsemane e ali ele, junto com 3 dos seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, ele vai orar. E eu e você lembramos da oração do nosso amado Salvador ali no Getsemane. Quando ele havia afirmado, quando ele ora, olha, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Não há maior amor do que esse. Quem ama é obediente, irmãos. Muitas pessoas acham que nós, como cristãos, nós deixamos de fazer algumas coisas porque a igreja te proíbe, a sua religião te proíbe, os seus líderes te proíbem. Não, meus amados. Não é por causa disso que nós deixamos de fazer algumas coisas. Não é por causa disso que nós fazemos outras coisas. É porque nós amamos ao Senhor. E como nós amamos a Cristo, como nós amamos a sua santidade, como nós queremos honrá-lo e glorificá-lo, nós queremos obedecer. É a forma como temos de revelar o nosso amor. Quantas vezes ele disse isso, meus amados, aqui nesses capítulos? Quem me ama, guarda os meus mandamentos. A obediência é o termômetro do nosso amor para com Deus. E esperamos que assim seja conosco, irmãos. E amigos, se você ama a Deus, você vai obedecê-lo. Você vai ter prazer em obedecê-lo. Você vai ter prazer em guardar os seus mandamentos. E é interessante que o apóstolo João diz, e os mandamentos dele não são penosos. São para o nosso proveito. São para a nossa bênção. Meus amados, que Deus abençoe-nos nessa manhã. Nós vamos terminar por aqui. Eu espero que essas palavras do Senhor Jesus Cristo, a perspectiva do nosso Senhor Jesus Cristo a respeito da sua cruz, como ele queria que os seus discípulos entendessem, se alegrassem naquele momento. Momento difícil para eles se alegrarem. Mas ele queria que os discípulos se alegrassem. Primeiro, porque ele voltaria para o Pai, seria glorificado. Segundo, porque aquilo que ele havia predito seria cumprido, eles viriam, compreenderiam as verdades. Terceiro, porque o inimigo seria derrotado. Quarto, porque ele demonstraria o seu amor para o Pai. Era assim que o Senhor Jesus Cristo enxergava a sua cruz. E que nós também possamos olhar para o exemplo do nosso amado Salvador. E se o amamos, nós também possamos obedecer os seus mandamentos. Que Deus abençoe-nos nessa manhã, nesse dia, durante essa semana, se o Senhor nos permitir. E em outras oportunidades, se Deus permitir, domingo que vem, nós vamos retornar, continuar os nossos estudos. E agora nós vamos entrar no capítulo 15 de João. Outros ensinos preciosos sobre o Senhor Jesus Cristo sendo a videira verdadeira. Quanto ensino e quantas lições nós vamos aprender. Que Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos, aos nossos amigos. Nós vamos orar agora para terminar o nosso tempo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, novamente por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. De desta forma estudarmos a Tua santa, bendita e gloriosa palavra. Senhor, que nós possamos, olhando para as palavras do nosso amado Salvador Jesus Cristo, nos alegrar. Alegrar pela obra perfeita que Ele realizou. E demonstrar ao Pai amado também o nosso amor para o Pai, sendo obediente aos seus mandamentos. Ó Pai glorioso, honrado, glorificado seja o Teu nome. Pelo nosso Salvador Jesus Cristo, como Ele é precioso aos nossos corações. E que de fato seja também precioso a cada coração que nessa manhã está ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe durante essa semana. Ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia desse mundo. Momentos difíceis nós estamos passando e ainda mais difíceis nós vamos passar. Mas nós queremos em todo momento confiar e depender do Senhor.
que nós também façamos conhecido o nosso amor, sendo obedientes. Que nós possamos provar dessa paz que o Senhor Jesus Cristo dá, apesar das circunstâncias. Que nós possamos, como cristãos, como salvos, andarmos de forma diferente desse mundo, para que os homens possam olhar para nós e honrar o nosso Deus que está nos céus. Ó Pai glorioso, obrigado. É a nossa oração, são as nossas súplicas que fazemos, sempre no nome precioso do Teu Filho, nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos, que Deus os abençoe e até uma próxima oportunidade. Amém.